se tu tá no processo para tirar a tua CNH, ou se tu ainda morre de vontade de fazer aulas de direção e tirar a tua carteira de motorista, mas morre de medo, fica comigo que eu vou te ensinar um truque muito simples, mas um truque poderoso para te ajudar a tirar a tua CNH e sair de lá aprovada, que é o truque do suficientemente bom. A maioria das alunas que eu já atendi na mentoria CNH na mão, elas vêm querendo, se questionando que elas ainda não sabem o suficiente para dirigir. E isso gera uma insegurança que vai atrapalhando na hora da prova. E essa insegurança, ela é real. Por quê? Porque tu não sabe o suficiente para dirigir. Como assim, Magda? Se eu não sei o suficiente para dirigir, como é que eu vou conseguir passar na carteira? Existe um processo bem diferente entre aprender a dirigir, saber dirigir e aprender para passar na prova da CNH. Para passar na prova da CNH, tu não precisa saber dirigir. Tu precisa apenas saber o suficiente. Olha que diferente. Se tu for para a prova da CNH te questionando, e depois, será que eu vou saber fazer isso? E como vai ser quando acontecer isso? E como vai ser quando acontecer aquilo? Isso tu vai levar para a prova um estresse emocional que vai te atrapalhar lá. E aí tu vai sair de lá provavelmente frustrada por não ter conseguido. E reafirmando aquilo que tu acredita, eu não sei dirigir. Só que tu não precisa saber dirigir. Saber dirigir é uma habilidade que se consegue com a prática. Então, só praticando a direção dia após dia ou 3 vezes por semana é a mesma coisa que qualquer outra habilidade. Pensa no teu trabalho. Ou pensa em algo que tu faz há muito tempo. Pensa a primeira vez que tu fez isso. O quanto isso era nervoso. O quanto tu tinha que olhar para o passo a passo de como fazer. O quanto tu não sabia se ia dar certo ou se não ia dar. E aí hoje tu faz isso de olhos fechados. Seja uma tarefa no teu trabalho ou seja uma tarefa na tua casa, uma receita, algo que tu desenvolveu uma habilidade incrível para fazer. E que tem muita gente que olha para ti e diz, nossa, eu não sei como é que tu consegue fazer isso com essa facilidade. Assim é a direção. Só que a maioria das mulheres quer aprender a dirigir com 25, 30 horas aulas. Isso é impossível. As horas aulas do Detran ensinam a tirar a carteira. E existe uma diferença muito grande quando tu internaliza isso. Por quê? Porque a maioria das coisas que tu faz lá, talvez tu não vá fazer depois, como a parte da baliza. Então tu precisa aprender a parte da carteira da CNH. O que tu precisa fazer lá? Segundo, a insegurança que tu tem, ela não se desfaz em 25 horas aulas. As horas aulas da carteira é para te ensinar a tirar a prova da CNH. Porque são 5, 7 minutos no máximo de prova. E aí tu consegue fazer isso na aula, mas tu tem 50 minutos de aula e aí tu foca só no que tu errou, na parte que tu te assustou, na parte que de repente tu teve que frear ou tu não freou e precisava frear. Só que ali em 50 minutos tu já tá quase que dirigindo. E aí vão acontecer coisas que às vezes tu não vai saber como fazer. E tá tudo bem, né? Por quê? Por isso que no início, até aprender, o ideal é que tu ande numa velocidade que tu consiga dar conta. Por isso que na carteira tu tem até uma velocidade para atingir, que tu consiga dar conta, que se tu te assuste, tu consiga parar, que tu consiga, até tu ganhar confiança, habilidade, prática para fazer várias coisas enquanto tá dirigindo. Ou pelo menos para não ser tão maçante aquilo ali, entendeu? Mas durante 1 ano, 6 meses, 3 meses, dependendo do tempo que tu vai dirigir, vai ser assim, até tu ganhar essa habilidade. Só que a maioria das mulheres, elas querem entrar no carro, ligar o carro e fazer como a maioria das pessoas que elas conhecem, que dirigem há anos fazem. E aí não vai rolar. Isso gera o quê? Frustração. E aí elas querem essa mesma segurança para a hora da carteira. E aí tu chega lá na carteira, na hora de fazer a prova, tu não tá com essa segurança, tu acha que tu não é o suficiente, que tu não aprendeu o suficiente, que tu não é capaz, e isso leva um nervosismo que faz tu rodar na prova. Então,
A primeira coisa que tu precisa fazer, se tu está no processo da CNH, é entender que existe uma diferença entre se preparar para dirigir e se preparar para a prova da carteira. O que vai te preparar para dirigir bem, para ser uma boa motorista, para ter segurança no trânsito e para de repente ser que nem aquela pessoa que tu admira, é a prática, é o dia a dia, é o depois. Nesse momento, tu só precisa conhecer o conceito do suficientemente bom. O que tu sabe hoje, o que tu aprendeu ali nas horas aulas é suficientemente bom para te ajudar a tirar a tua carteira. E existe uma grande diferença. Quando tu internaliza isso, tu tira um peso de cima de ti e tu vai mais leve para fazer a prova. E isso te ajuda a minimizar a tua insegurança, a tua ansiedade e o teu nervosismo. Se tu não está no processo da carteira, compartilhe esse vídeo com as tuas amigas, amigas aquelas que querem tirar a carteira, que querem muito ganhar sua liberdade, conquistar a sua CNH, mas que tem medo. Ou ainda com aquela amiga que tem carteira há muito tempo, mas ainda morre de medo de dirigir. Me ajuda a ajudar mais mulheres a se sentirem confiantes no volante e tirarem a sua CNH. Conto contigo e te encontro no próximo vídeo.